Oi, meus amores. Dizem que a gente não pode ir a Roma e não ver o Papa, não é mesmo? Eu não posso vir a São Paulo e não me atualizar das exposições que estão rolando por aqui. Hoje a gente está na Pinacoteca, aqui na rua Minas Gerais, para ver um pouquinho da exposição dos surrealistas. E me falaram, inclusive, que apesar da gente ter uma Pinacoteca também no Rio, aí em Botafogo, a exposição não deve ir para ir. Então eu vou tentar filmar e mostrar um pouquinho dessa maravilha que está aqui para quem quiser saber. Vamos lá? Essa sala aqui no Ferri, ela é uma sala que me chamou muita atenção porque a fotomontagem não deixa de ser uma espécie de colagem. Todo mundo sabe o quanto eu amo essa arte da colagem. Aqui a gente tem umas fotomontagens do Atos Bulcão. Muita gente conhece o Atos Bulcão da parte mais abstrata do trabalho dele, mas ele fez essas montagens que são assim sensacionais e que são tão contemporâneas, gente. A gente que faz colagem, quantas vezes a gente vê alguma coisa parecida com isso? E é lindo, né? Plasticamente falando, é uma coisa muito linda. E tem a ver com essa coisa do surrealismo, de você estar trazendo não só para o onírico, mas também trazendo para o absurdo. E lembrando que o surrealismo ele surge numa época em que nada no mundo fazia muito sentido. Tudo parecia muito virado de ponta cabeça para esse pessoal que vem do século XIX e de repente se encontra numa sociedade onde você tem uma guerra de proporções mundiais. Então, assim, amei essa parte, já comecei bem. E como não poderia deixar de ser, eu vou trazer para vocês duas obras dessa pintora, desenhista, surrealista maravilhosa, gravurista também, que é a Leonor Fini. E, novamente, dentro do meu projeto de fazer as mulheres artistas comentadas e conhecidas, a Leonor Fini é uma surrealista, assim, de primeira. Ela é uma artista de primeira e ela se encaixa no surrealismo por uma série de obras. Essas aqui, nem tanto. Me parecem um pouco mais românticas até do que surrealistas. Mas é assim de uma qualidade fora de série. Nesse outro canto a gente tem duas obras da Leonora de Barros, né? Uma é essa performance que ela faz gravada em vídeo, que se chama Homenagem a George Segal, e essa outra que eu achei sensacional, que é uma homenagem a Meret Oppenheim, né? Com essa coisa do pelo, né, que a Meret Oppenheim faz aquela obra icônica, que é a xícara e o pires revestidos de pelo, né, dentro também da mais clássica vertente do surrealismo, e ela aqui faz essa obra que seria um after, né, uma homenagem a Meret Oppenheim. Aqui a gente tem uma obra do Farnese de Andrade. Farnese de Andrade, para quem não conhece, é um artista brasileiro sensacional. Ele traz essa coisa do absurdo muito mais do que do onírico, né? E a gente teve uma exposição do Farnese uns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, na Caixa Cultural, que foi assim um negócio que bombou, que todo mundo foi, nem que fosse pela questão do estranho, né? As obras dele trazem muito essa inquietação, essa coisa de você olhar e ficar incomodado, e a ideia dele era exatamente essa. E aí eu acho muito bacana que eles aqui caracterizem o Farnese como um surrealista também. Aqui na parte de cima, logo no hall da escada, a gente tem um espaço dedicado a Louise Bourgeois. A Louise Bourgeois geralmente ela é conhecida pelas obras dela bem grandes, aquelas aranhas enormes, a Mamã, que inclusive a gente tem no Ibirapuera, volta e meia elas aparecem por aí, mas essa obra dela aqui é uma das minhas favoritas, né? Muito, muito, muito emocionante, a Welcome Hands. Então ela coloca aqui essas mãos, e para mim esquenta o coração, né? Você vê hoje em dia com tanta dificuldade, né, essas mãos que te dão as boas-vindas. E aqui é uma obra dela que eu particularmente não conhecia, né? São bordados e costuras, e a gente tem aqui essas 3 bonecas, né, digamos assim, costuradas de tecido. E o que me deixou mais impactada foi ler o título, né? É um tríptico onde ela chama de obesa, bulímica e anoréxica. Então ela está falando exatamente dessa nossa cultura da perfeição,
da beleza, do padrão de beleza e de corpo, né? De uma maneira para lá de didática, né? Uma maneira que não tem como você não entender e não absorver a mensagem que ela tem para passar. Aqui nesse outro cantinho dessa primeira sala, a gente tem vários pintores classificados por eles como surrealistas, mas que, assim, eu às vezes contesto um pouco. Eu acho que vai mais para a abstração do que para o surrealismo, tanto o Carlos Mérida quanto o Vicente do Rego Monteiro. Mas a gente tem aqui o Antônio Berni, né? O Berni é fenomenal, isso aqui é o puro suco do surrealismo, né? É sensacional essa montagem dele, essa maneira dele construir essa obra, né? E aqui a gente tem um Tunga, que é um querido meu, adoro o Tunga. Ele tem um pavilhão inteirinho só dele no Inhotim, no Museu Inhotim. Ele morreu há pouco tempo, é um artista que até ontem estava aqui com a gente e que tem muito forte essa coisa da borracha, do zinco, né, de materiais que normalmente não são associados às mais belas artes, né? Agora a gente está num cantinho da exposição que foi todo dedicado à minha querida amada Maria Martins, né? Desenhos da Maria Martins e também obras em escultura, né? Essas aqui são das esculturas mais famosas dela, né? É a cabeça, né? A tutete, é a mulher, que é a La Femme Perdue, e essa outra que tem uma bem igual, um pouco maior, lá na Fundação Roberto Marinho, no Rio, que é o Implacável. São 3 bronzes. E aí, ainda falando da Maria Martins, uma coisa que todo mundo costuma dizer a respeito dela é a relação dela com Marcel Duchamp, né? Muita gente, inclusive, ainda fala da Maria Martins, se refere a ela como sendo a amante do Duchamp, que é uma coisa que me irrita profundamente, né? Porque ela é uma artista pelos seus próprios méritos. A gente vê aqui gravuras dela, né? Litogravuras, e a gente vê a força que ela tem em fazer essa representação feminina. Mas o que me encantou aqui, para além da Maria, foi essa vitrine que eles colocaram aqui nesse espaçozinho dedicado a ela e que fala exatamente da relação dela com o Duchamp, descrevendo como uma paixão impossível. Eu tenho um certo pé atrás com isso. Eu acho que eles viveram muito intensamente, sim, essa paixão, apesar dela ser casada, né? Mas o interessante é que eu tenho aqui uma obra do Duchamp que eu nunca tinha visto ao vivo na minha vida, né? Que é essa aqui que se chama Pierre de Touche, ou Pierre de Touche. Eu não sou muito boa de francês, mas é esse livro cuja capa causou um escândalo porque ela reproduz um seio, né, na capa com espuma de borracha pintada e montada em cima do veludo. E aí tem essa coisa, né? Como assim você coloca um seio para a pessoa tocar na capa de um livro, né? Escândalo. Por isso que eu amo tanto Marcel Duchamp, né? E aqui tem também algumas obras que tem a ver com ele, né? Uma instalação que é uma janela que ele fez essa pintura, e aqui manifestos do Breton e do Duchamp, né, a respeito da obra dele e do surrealismo, onde essa obra se encaixava. Nessa outra sala aqui do andar superior, a gente tem 3 mirós, né, uma escultura e 2 olhos, né? É chato porque o reflexo do vidro incomoda um pouco, né? Mas eu acho que dá para ver e ter uma ideia. Essa escultura também é uma peça dele que eu não conhecia e eu achei muito, muito, muito interessante. Acho que vai dar, assim, bastante o que pensar, né? Se chama Bird on a Branch. E aqui essa que eu achei maravilhosamente linda, né? Super teria na minha casa, que é um sem título, né? Para quem se incomoda com a questão dos títulos, né? É o sem título. E aqui nessa outra parede a gente tem de Jean Arc ao Francis Picabia, que eu achei esse craquelado dele aqui uma coisa fantástica, fora de série. Um Marc Chagall, que é um clássico do surrealismo, né? Essa delicadeza, essa poesia do Chagall
que, nossa, é de chorar de lindo, né? E aqui, uns mais cerebrais, né? O Jorge Dequílico, que é essa pessoa que sempre traz alguma coisa que chama a gente para a arte greco-romana dentro de um cenário nada a ver, né? Quando a gente para pensar com esse trem correndo lá atrás, essas pessoas se cumprimentando. Aqui André Masson e o querido Fernand Léger, que foi mestre da Tarsila. Nessa outra parede a gente tem 2 Magrites. Esse aqui é um Magritte bem fora do comum, né? Sem homem de chapéu coco, sem nada extremamente surrealista acontecendo. E essa aqui, do Fim do Mundo, que é uma obra dele que eu acho maravilhosa. A luz, a cor que ele dá nesse céu, para mim é uma coisa fora de série. Aqui num cantinho bem na frente do banheiro, escondidinho, tem aqui essa metamorfose maravilhosa, que é uma das minhas favoritas do Escher, né? O Escher, ele começa a experimentar com a gravura na década de 1930, né? E nessa experimentação dele, ele começa a fragmentar o plano de uma maneira muito louca, criando essas figuras que vão se transformando em outras de uma maneira que a gente nem de início nem entende muito bem, que depois de olhar muito, perceber muito, a gente se encanta loucamente.